Oi, gente! O objetivo desse vídeo é abordar as tipologias diferentes de design, de desenho que a gente pode aplicar dentro do design. A visão que eu vou adotar aqui é uma visão ampla de design, com exemplos de áreas diferentes de atuação, mas sem necessariamente focar em apenas uma delas, né? E dentro dessa abordagem eu vou falar de momentos projetuais diferentes e os tipos de desenho diferentes que se adotam, né, que é adotado geralmente em cada uma delas. Então, dentro das temáticas que vão ser faladas aqui, eu falo do desenho e as definições, do desenho e o treino do olhar, né, que é um tema muito importante quando a gente fala sobre o desenho, é justamente nesse desenvolvimento de um olhar para o trabalho com ele. O desenho e suas funções, então, no contexto projetual e não só no projetual, quais as funções que esse desenho pode desempenhar. E, especificamente, depois eu falo dos desenhos nas atividades projetuais. Começando, então, pela definição do desenho, ele é uma interpretação da realidade, né? Então, como eu sempre coloco a referência embaixo aqui do que eu tô falando, então isso foi o Philip Hallwell que falou, que ele é uma interpretação da realidade, seja ela visual, emocional ou intelectual. Então, por meio do desenho, a gente pode fazer essa interpretação do que está no contexto onde estamos inseridos. Ele é o que permite essa representação da imagem tridimensional sobre uma superfície plana, né? Então, ele é uma linguagem que a gente pode aprender. Isso é uma coisa muito importante que eu sempre falo, que o desenho ele não é dependente de dom, né? Então, algumas pessoas talvez tenham uma predisposição maior e tenham treinado mais e desenvolvido mais realmente essa habilidade, mas é completamente plausível que cada um de nós desenvolva essa capacidade de representação por meio do desenho através do treino, né? Então aqui é uma abordagem do treino do olhar, é justamente esse ponto onde eu acho que a gente consegue desenvolver essa capacidade de representação. Então, alguns autores aqui, né, eu falo do Philip Hallow, da Beth Edwards, da Ruth de Reina, então eles falam dessa noção de que a aprendizagem do desenho passa por esse apuro do olhar. Então a gente começa a desenvolver mais sensibilidade, uma percepção mais crítica da realidade que está no entorno da gente, e isso vai promovendo uma mudança no nosso próprio pensamento, né? Então, o Xing e o Jurosek, eles falam sobre esse ciclo, né, de que se retroalimenta, definido por 3 pontos principais, que é o ver, o imaginar e o representar. Então, a partir do momento que eu desenvolvo esse meu treino do olhar e vou aprendendo a como interpretar aquilo que está no meu contexto, e aí eu vou desenvolvendo a capacidade de imaginação, então quando eu tenho a observação de algo e eu consigo depois, com base nesse repertório da observação, construir uma imagem visual, eu começo a conseguir imaginar alguma coisa sem necessariamente estar observando, eu também desenvolvo essa minha capacidade de representar. E a partir do momento em que eu melhoro a minha capacidade de representação, eu vou olhar para o meu entorno de uma maneira diferente, né? E isso é muito comum quando a gente começa a se inserir no contexto da expressão gráfica, né, da representação visual, que a gente começa a enxergar os objetos que estão no entorno da gente com um olhar diferente. Então, assim, a gente deixa de ter uma visão apenas de observação e a gente começa a desenvolver crítica, né? Então, assim, do ponto de vista da representação dentro do design, a gente começa a enxergar o objeto dentro de estruturas que me auxiliariam na representação dele por meio do desenho, né? Então, a Beth Edwards é uma que fala muito sobre essa simplificação que o nosso cérebro tende a fazer dos objetos que a gente representa e que isso dificulta o nosso desenvolvimento do olhar. Então, a gente geralmente, quando a gente fala de uma casa, a gente já tem uma configuração na cabeça. Quando a gente fala de uma mão, a gente já tem uma configuração na cabeça. E quando a gente parte para o desenho, a gente tende a representar aquilo que está na nossa memória. E esse treino do olhar é justamente no sentido de desconstruir o que está lá cristalizado na nossa memória e desenvolver essa representação efetivamente do que a gente observa, para desenvolver esse olhar mais crítico. Então, os estágios de atenção do ser humano, Baxter fala sobre isso, ele passa pelo estágio de pré-atenção, onde a gente olha para o todo, né? Então a gente tem uma visão mais geral,
E depois a gente entra nesse estágio de atenção visual, que é onde a gente presta atenção maior aos detalhes, né? Então, se eu estou observando, por exemplo, um painel imagético, a gente primeiro observa o todo, né? A gente tem um direcionamento do nosso olhar para esse todo. A partir do momento em que a minha atenção é atraída para aquilo, aí eu vou prestar atenção em cada um dos detalhes do que está inserido dentro daquele painel, né? E o Tony Buzan, no livro dos mapas mentais, ele fala sobre esse pensamento radiante, que é composto por 5 funções principais, que é a recepção por meio dos nossos sentidos, o armazenamento dessa informação que a gente recebeu, a análise interna, então a gente organiza essa informação, né? Depois que a gente armazena, a gente organiza essa informação. A gente tem esse controle que é um gerenciamento de acordo com o contexto, então a gente já vai conectando aquela informação que a gente recebeu em contextos que façam mais sentido dentro da nossa cabeça. E aí, a partir disso, a gente consegue entrar no processo de expressão, né? Aqui, especificamente, ele fala da construção dos mapas mentais, mas isso entra para qualquer processo de representação. É muito conectado com aquilo que eu estava falando da Beth Edwards, né? O que ela defende, que a gente tem esse sentido de, né, padronizar e decodificar as coisas em grupos, e o trabalho que a gente tem nesse processo é de retroalimentar esse caminho, né, do nosso pensamento. Então, em vez de eu simplesmente ir pelo que está lá no meu padrão, eu vou me alimentar novamente de novas informações e eu vou construindo esse pensamento mais crítico. Então, né, dentro desse contexto, de acordo com o apanhado de autores também que estão sinalizados aqui embaixo, a gente pode entender o desenho como uma representação gráfica da realidade, uma representação gráfica da criatividade, né? Então, quando a gente começa a observar aquilo que está no entorno da gente, a gente vai construindo esse repertório, e aí a gente parte para aquele ponto da imaginação, é quando a gente começa a criar. E quando eu estou criando algo e eu preciso fazer essa representação, eu preciso de domínio de técnicas, né? Então, o desenho pode ser visto também como um planejamento, como um estudo de um contexto, ferramenta de argumentação projetual, crítica, né? Ele também pode ser usado como uma ferramenta de crítica do contexto, né? Do entorno. E uma transmissão de uma mensagem ou ideia. Então, esse desenho, ele pode ser um fim em si próprio, né? Ele pode ter essa finalidade de ilustração, dentro da arte ou dentro de outras áreas, ele pode ser um fim em si próprio, ou ele pode ser uma ferramenta de representação, de argumentação, né? de planejamento para obtenção de alguma coisa. Então, a utilização de todas essas funções do desenho, ela depende de um domínio de uma técnica, de todas as técnicas envolvidas dentro do desenho, do domínio dos conceitos básicos, dos fundamentos envolvidos, né, nessa teoria. Então, alguns dos pontos importantes aqui para esse domínio são domínio de materiais e suportes, então entender quais são as técnicas que podem existir, então de lápis de cor, de caneta marker, de aquarela, tinta acrílica, guache, né, a infinidade de possibilidades que existe no entorno, o tipo de papel que existe, o que cada um, qual a reação entre cada um desses, qual papel se comporta melhor com qual tipo de material, os materiais em pó, os líquidos, a base d'água, a base de solvente, né? Então, entender esse contexto todo, composição, proporções, concepção de espaços, né? Então, essa noção compositiva mesmo, de a interferência que um elemento vai ter no outro quando eles são colocados lado a lado, a perspectiva, né? Teoria da perspectiva, entendimento de estrutura dos objetos a partir dessa teoria da perspectiva, aplicação de luz e sombra, aplicação da teoria da cor e as implicações todas que vêm com esse conteúdo, né, de aplicação realmente da teoria da cor, aplicação de texturas, né, então também é uma informação importante que desperta sensações, emoções na nossa conexão, né, na construção da nossa percepção em relação àquilo que a gente observa.
E o conhecimento é importante para a palavra, né, mágica que a gente não cansa de falar no design, que é o repertório, né? E isso ajuda a gente a construir um repertório. E dentro, né, desse contexto todo, a gente pode abordar o tema do poder do desenho, porque o desenho ele tem um poder, né, dentro de contextos diferentes, e dentro da arte e das atividades projetuais, ele tem essa capacidade de, né, independente da área de aplicação, de encantar, argumentar, de convencer, de transmitir uma mensagem, de ensinar alguma coisa. O desenho também tem essa função do ensinar, de contextualizar, né? Então, dentro das áreas todas que ele pode ser aplicado, ele tem esse poder de convencimento e argumentação. Falando, né, dessa conexão que une artes e atividades projetuais, ao longo da história do desenvolvimento de todos os movimentos artísticos que têm impacto em política, em arquitetura, em design, em engenharia, toda essa raiz é conectada lá na formação deles. Então a gente vê que o desenvolvimento sempre andou junto ali nesse intuito de traduzir, contextualizar, acompanhar, modificar, se apropriar de signos, criticar, responder aos momentos, né, e contextos históricos do que está acontecendo ali. Então essa questão de crítica, né, a problemas sociais, a questões políticas, tudo que acontece naquele momento, então o desenvolvimento de um processo produtivo, a industrialização, tudo isso foi motivado, né? Tudo isso motivou vários impactos nesses movimentos todos que conectaram essas áreas todas, né? Então, tudo isso sempre foi reflexo de comportamentos e valores da sociedade em que se estavam inseridos naquele momento. Então, o desenho, como essa forma de representação gráfica, né, o que ele é um sketch, né, quando a gente fala de um sketch de design, a gente não consegue dissociar de um contexto de aplicação. Né? Então, isso que eu estava falando dessa reflexão de valores e tudo, isso tem uma questão mais ampla, mas dentro de um projeto, por exemplo, é difícil a gente determinar se um sketch é bom ou ruim, porque ele pode ou não estar atingindo o objetivo que foi projetado desde o começo para ele. Então, assim, é necessário a gente saber qual era esse contexto e o que era esperado dessa representação, né, que está sendo chamada aqui de sketch, desde o início. Então, é necessário ter essa noção do contexto em que ele está inserido. Então, por exemplo, o que o autor fala aqui, né, os autores, é que se um desenho fotorrealista, incrível, lindo no começo, não representar exatamente o que está sendo pretendido, então às vezes ele é um desenho muito bonito, mas num momento muito precoce. Né? Então ainda não foi desenvolvida em profundidade a ideia suficientemente para embasar essa bela representação visual. Então o desenho ele passa a ser apenas um bonito desenho, né? Ele é um desenho que tem uma representação realista e bonita ali, mas ele não cumpre a função dele de auxiliar no desenvolvimento do projeto, porque ele foi feito precocemente, né? Então, por isso que, para a gente entender os bons sketches, os bons desenhos, a gente precisa entender em que momento projetual a gente está e qual o objetivo daquele projeto que a gente está desenvolvendo. Então, os tipos de desenho são conectados às funções dele dentro do projeto, né? Então, nessa parte aqui de baixo, né? Então, os tipos são conectados às funções e isso vai determinar o estilo do desenho que a gente está fazendo e, consequentemente, o acabamento. Então, eu preciso entender qual é o tipo de desenho mais aplicado para aquele momento. Então, ele permite essa solução de problemas tridimensionais no papel, né? Então, no momento em que a gente está lá precisando chegar numa definição, numa solução, essa ferramenta do desenho ela auxilia, né, nesse momento. O papel do desenho é diferente em cada local, né, cada contexto mesmo, em cada área do design, em cada empresa que a gente vai trabalhar, em cada tipo de projeto dentro dessa empresa que a gente está trabalhando tem uma aplicação diferente. E essas reuniões de apresentação de projeto, elas são geralmente para pessoas fora da área do design. Então, o desenho ele tem essa função de explicar e de argumentar, né? Mais para frente eu me aproximo disso.
Então, existe separações, né, de tipologias de desenho diferentes. Eu peguei uma nomenclatura que é usada pelo João Vidal Gomes, que ele fala sobre os desenhos expressional, operacional e projetual, né? Então, ele divide entre esses três grupos principais aqui, entendendo que cada um deles vai ter uma função e um momento dentro do projeto. Falando especificamente sobre o desenho expressional, ele fala sobre o desenho de concepção, que ele fala que são os grafismos privados, então são aqueles que dizem respeito geralmente ao próprio designer que está desenvolvendo, ainda não é um desenho para compartilhar com outras pessoas. Existe um desenho de desenvolução que ele coloca aqui, que são os diagramas, esquemas, esboços, que daí já é quando vai ter uma conversa em equipe. Então é um momento onde há troca de informações e a necessidade de explicar algo por meio desse desenho. E tem o desenho de apresentação, que é aquele finalizado, aquele mais detalhado, com um acabamento mais próximo do entendimento de pessoas que não são necessariamente de dentro da equipe, né? Nesse momento a gente pode levar ele para o contato, por exemplo, com o cliente, com alguém que seria do público já, para a gente fazer uma validação do que está sendo desenvolvido, né? E dentro desse contexto entra perspectiva, vista explodida, que vão ser abordadas mais para frente. O outro campo é do desenho operacional, que é aquele desenho de imitação gráfico-visual. Então, configurações e formas que ele encara aqui como a perspectiva, né? Que é aquele que me remete a uma tridimensionalização real do objeto, sem necessariamente ser um desenho realista, né? Então, é de imitação gráfico-visual nesse sentido, da posição, da forma ali. O desenho de definição matemática, então é o resultante de cálculos, geometria que define as proporções do produto, não necessariamente isso é sempre aplicado dentro do design. E tem o desenho de convenção técnica, que é geralmente o que a gente aborda dentro do desenho técnico, né? O desenho com essa abordagem mais direcionada para produção, para definição de medidas, de acabamento, de montagem, né, sequência de montagem. Então, é um desenho com uma visão técnica direcionada para a produção, geralmente. Né, onde aí ele coloca aqui vistas, cortes e seções, que são ferramentas utilizadas dentro dessa tipologia de desenho. E aí, tem algumas palavras aqui que são apanhados de termos diferentes que são encontrados por autores diferentes, por designers que aplicam isso. Então, a gente ouve uma certa gama de nomenclaturas que são utilizadas para o desenho. Então, aqui eu tenho alguns e que eu vou detalhar os principais, né, dentro dessa nossa aplicação dentro do design. E aí as funções deles são aquelas que eu tinha falado, então de representar a realidade, ou criatividade, ou planejar, projetar, simular, né, uma simulação realmente nessa busca pela melhor solução, argumentar, convencer, encantar, vender, viabilizar, detalhar. Então existe toda essa possibilidade de funções diferentes e para cada um deles existe um tipo de desenho mais adequado. Aqui eu separei num primeiro grande grupo, né, que é esse do esboço, croquis. O RAF tá aqui, né, ele é o RAF, que é tido como rude, né, como se fosse um rudimentar, assim, que são os desenhos mais iniciais ali na etapa de concepção. Então, eles geralmente, como um grupo, eles têm essa função de representar a criatividade, geralmente é numa etapa de ainda desenvolvimento de soluções possíveis, de planejamento, dessa simulação, a explicação, talvez em uma etapa inicial de explicação dentro da equipe, né? E a transmissão dessa mensagem projetual. Então aqui o RAF, né? Ele é um desenho ou um esboço rápido. Então eles têm traços mais rápidos, esquemáticos, ele sugere essa intenção do projeto, sem necessariamente chegar em grandes definições. Então ele é usado mais para o próprio, né, para o próprio designer e para quem está desenvolvendo ali, ou para essa conversa em equipe. Esse livro aqui, o Tatan, ele é já direcionado para desenho de moda e ele define o RAF como
um desenho que é utilizado para quando os designers estão pensando em voz alta no papel, né? Então é aquele momento inicial sem grande julgamento, sem muita preocupação com a perspectiva, é um desenho geralmente mais frontal ou superior, ali ele foca mais naquela parte específica do projeto que pretende ser desenvolvida, né? Ele é um desenho, por isso que ele vem dessa palavra do rude, né? Então do rudimentar ali, ele é algo mais inicial. Aí aqui tem um exemplo, né, de prancha de desenvolvimento desse RAPS que a gente vê que ela não está muito preocupada em dar grandes informações para uma pessoa externa. Ela geralmente é mais utilizada para processos internos do próprio designer aqui. Aqui é um exemplo já mais direcionado para aplicação em moda, né? Então a gente vê que tem esses desenhos preliminares aqui sem muito acabamento, ele é um desenho feito todo a lápis, ele tem essas setas ali que puxam e demonstram qual que é o material que ia ser usado, né? Qual o tipo de tecido, qual a forma de fechamento daquela roupa que tá ali. Então, assim, existe um objetivo mais geral e mais genérico aqui, né? Ele não é muito direcionado para a solução de problemas específicos. Aqui é um outro exemplo também em que é feito apenas a parte que se está pretendendo desenvolver, né? Então esses RAFs aqui eles podem ser tidos como a geração de alternativa, o início de uma geração de alternativa, por exemplo. Então ele é esse momento de pouco comprometimento com o todo, com uma visão mais viabilizada, de um momento mais encaminhado do projeto. Ele é realmente essa parte inicial. A nomenclatura seguinte aqui é a de croquis, né? Então o croquis a gente consegue encontrar, né, maneiras diferentes de interpretar ele. Então existe autores que falam que ele é o termo francês para o sketch, né? Então é como se fosse a mesma coisa. Então tem autores que vão vê-los como a mesma coisa e tem autores que vão vê-los como momentos diferentes. Aqui eu inseri como se ele fosse esse momento intermediário entre os RAFs e o sketch, né? Então, ele é esse momento onde a gente já começa a caminhar para um desenvolvimento mais definido, com aplicação de cores, de algumas informações ali sobre o material, né? Ele já vem com esse sentido de argumentar para uma equipe, talvez para explicar esse projeto para alguém, ainda não é o projeto final, mas ele vai iniciar a definição dele ali, essa argumentação. Dentro de moda, existe uma visão, né, uma abordagem de que o croquis ele é aquele desenho linear que pode ser utilizado como base para desenvolvimento de projetos. Então, foi colocado aqui, né, essas silhuetas de figura humana aqui, que podem ser tidas como essa base, esse croquis base para o desenvolvimento de vestuário, de acessórios, né, o que quer que será aplicado em cima dele, existe essa visão do croquis, né, de acordo com esses autores aqui, do John Hopkins, ele fala sobre essa visão do croquis. Aqui tem um outro exemplo também de aplicação, né, do croquis. Então a gente vê que tem uma certa padronização assim, né, dessas estruturas, da proporção ali da figura humana, para que a concentração principal seja no desenvolvimento dessas várias soluções. Então, existe uma maneira também, um termo que é usado, que é o work drawing, né, que existe também nos livros de desenho com foco em moda, que fala dessa aplicação lado a lado para o desenvolvimento de uma coleção, para essa comparação, né, de alternativas que foram desenvolvidas ali. Então ainda não foi desenvolvida a solução final necessariamente, mas para esse entendimento do todo, são feitas essas aplicações lado a lado ali com as alterações para esse processo de comparação, para compatibilização de uma linguagem visual dentro de uma coleção, né? Então existe essa visão dentro do design de moda. Aí o segundo grupo, então, que foi separado é esse grupo do sketch, dos esquemas, dos diagramas e das perspectivas, que é um passo além nesse projeto, que é no momento em que a gente já está caminhando para uma definição maior dessa solução que vai ser desenvolvida, né? Então, as funções principais aqui, eu até deixei em cinza essas anteriores, porque elas também se conectam ao grupo anterior, né, de desenhos, que são aqueles mais simples e mais esquemáticos, mais internos.
O que a gente adiciona de informação aqui seria esse explicar, argumentar, transmitir uma mensagem, porque aqui a gente já começa a se preocupar mais com quem está entendendo esse desenho que a gente está desenvolvendo. Quem está observando vai conseguir entender qual é o material que eu estou aplicando, qual que é a proporção exata do que eu estou fazendo. Aqui a gente já começa a aplicar mais as perspectivas, então existe uma preocupação maior no entendimento do funcionamento desse produto, né, os sistemas de fechamento, seja, né, o que quer que seja que a gente esteja projetando, a gente já começa a se preocupar mais com essa explicação do funcionamento dele. Então aqui entra a definição, né, do sketch, então ele é essa impressão do projeto, ele tem essa visão de simplificação, né, então ele não é algo realista, a gente dificilmente dentro do design a gente trabalha com aplicações muito realistas, né, a gente essa profissão ela envolve uma representação mais rápida, né? A gente precisa trabalhar com um tempo menor para que a gente consiga desenvolver mais soluções, que a gente consiga representar mais rapidamente as ideias que a gente está tendo para que a gente não perca essas ideias numa representação muito minuciosa, né? E que a gente acabe se perdendo nesse processo e não entendendo o desenho como uma ferramenta, né? Então, no nosso caso aqui, o desenho não está sendo um fim em si próprio, ele está sendo uma ferramenta de projeto. Então ele tem essa visão que tende à caricatura. Eu gosto muito dessa definição de tender à caricatura, porque quando a gente fala de um desenho de caricatura, ele capta as principais informações, né, as mais relevantes, e enfatiza aquela em relação ao todo. Então, o que é mais relevante naquele desenho que eu estou fazendo para que o meu observador, o meu interlocutor, entenda o que eu estou querendo passar. Né? E aí, dentro do contexto de moda, que ele fala que ele é um processo de solução de problemas, comprometido à explicação de uma ideia. Então, a gente não começa um sketching sem saber exatamente o que a gente está representando. Né? Então, ele é um processo que vai me fazer raciocinar em cima de um briefing, de uma demanda, de uma ideia que eu preciso desenvolver. Então, em cima dessa informação que eu tenho, eu vou desenvolver o meu sketch. Aí aqui tem exemplos também, aqui já um exemplo com foco em design de produto, mas que mostra, né, essa questão de luz e sombra, a gente consegue entender se é um material com a superfície mais brilhante, mais fosca, se ele é opaco, se ele é translúcido, eu consigo imaginar possíveis materiais que vão ser aplicados, né, naquele objeto que eu estou representando. Aqui já é um sketch de moda, né? Ele é direcionado para o setor da moda. Então a gente vê que existe uma preocupação na explicação de bolsos, de aberturas, de fechamentos, né? Existe uma certa definição aqui de como que vai ser o funcionamento dessa peça. Ele não é uma representação geral, né? E mais ampla, ele tem essa preocupação. Então, por mais que tenham noções de proporção aqui alteradas e que isso na moda varia muito entre designers, a gente vê que existe uma preocupação com o projeto daquele produto, que é o vestuário ou os acessórios que estão sendo representados aqui. O último grupo, então, né, dentro desses tipologias de desenho é o rendering ou o desenho de apresentação. Né? Então aqui o que é acrescentado realmente de função para esse tipo de desenho é o encantamento, a função de apresentação realmente, essa explicação, a argumentação, ele tem uma necessidade de convencimento, né, da pessoa para a qual a gente está apresentando, seja dentro da equipe ou seja externo, né, quem contratou ou né, quem demandou aquele desenvolvimento, essa transmissão de uma mensagem e essa venda, realmente a venda da ideia que a gente está desenvolvendo ali. Então, o rendering, quando ele é feito de maneira manual, né, porque existem formas diferentes da gente trabalhar com essa renderização, existe a renderização digital por meio de um projeto tridimensional, né, virtual, a gente consegue fazer essa renderização digital. Então, a gente geralmente utiliza marcadores, pastel, lápis de cor, aquarela, né? Tem uma infinidade aí de técnicas possíveis e a gente usa essa representação mais próxima de uma situação real.
né? Então ela é um passo além do sketch. Ali no sketch a gente faz induções, né? A gente está num caminho de representação desse desse material, dessas luz e sombra, da superfície, né? Aquela configuração que a gente está colocando. No rendering a gente caminha mais um passo nessa direção. Não necessariamente a gente vai fazer um desenho altamente realista, né? Que igual eu falei, não é o nosso objetivo dentro de design, mas ele dá mais indícios. A gente gasta um tempinho maior nessa renderização porque ela é o desenho final de apresentação. Então, quando eu estou fazendo lá minha geração de alternativa, o início das minhas soluções, eu não vou trabalhar com a renderização ainda, porque ele pode me bloquear o desenvolvimento. Então, se eu já cheguei numa ideia lá e eu já parti para renderização, já está na minha cabeça, é difícil de eu desconstruir aquela ideia e querer desenvolver uma outra. Então, eu acabo gastando um tempo e correndo o risco de me apaixonar pela primeira ideia, que é uma coisa que o Baxter fala no livro dele, que a gente precisa evitar fazer. Né? Então, essa paixão pela primeira ideia, ela pode ser perigosa. Não, né? Nem sempre, né? Existem outros contextos, mas assim, a gente tem que se permitir no começo do projeto a ter essa visão mais ampla e com mais variedade. E aí aqui então na renderização a gente caminha um pouquinho mais nessa direção da finalização, da argumentação mais concreta, né, e mais redondinha realmente sobre o projeto. Aqui a gente vê alguns exemplos, né, o desenho já em perspectiva, com essa noção de material, aplicação de luz e sombra, informações sobre superfície, brilhante, possíveis mecanismos que estão ali, então a gente tem já essa definição maior. O projeto já passou por outras etapas e ele já está mais concretizado, com mais soluções e mais decisões tomadas em relação a ele. Né? Aqui já é um render digital, né? A gente vê que ele está aqui sobre uma prancha com os acabamentos ali, com os renders manuais dele, mas essa imagem tridimensional que está na frente, ela foi feita com base em uma modelagem tridimensional, né, em algum software, e depois foi feita a renderização digital dele. Aqui um exemplo, né, de rendering em moda. Aqui a gente já vê que houve um tempo maior, né, que foi demandado ali para o desenvolvimento desse desenho. Existe um propósito maior de aproximação com um aspecto real de material, apesar da proporção dele ser completamente fora da realidade, né? Existia um grau de expressividade muito grande nesse desenho, né? Ele tem muito mais o sentido de desenvolver uma ideia, que é uma abordagem que eu vou trazer um pouquinho mais pra frente, que é esse desenvolver uma atitude, né, e uma expressão, carregar uma mensagem visual, do que necessariamente representar a realidade, né? Mas a gente vê que no sentido de acabamento, ele caminha para uma representação mais próxima de uma visão real. É mais fácil de argumentar, por exemplo, no tipo de tecido, no tipo de caimento, na maneira de finalização dessa peça, com base nesse desenho, que traz mais informações, do que um outro muito inicial que ainda não trouxe informações sobre isso. Né? Então, por isso que eu classifico ele como um rendering nesse sentido. E aí aqui é o ponto, né, que eu estava falando sobre essa atitude, que a gente vê que esse autor, né, o John Hopkins, ele delimita o desenho, né, o sketching de um designer de um ilustrador de moda. Então ele fala que nessa função da ilustração de moda, a gente tem esse direcionamento para traduzir uma atitude, né? Então a linguagem daquela coleção que está sendo desenvolvida, a linguagem de uma marca, a gente tem muito mais o comprometimento com esse aspecto, né? Então a sensação e o sentimento, aquilo tudo que vai ser transmitido por meio da coleção ou do desenho em si, isso é o que fica em primeiro plano. Então a gente não tem grandes preocupações com a viabilização técnica, o tipo de tecido, a forma de o caimento, o fechamento do se vai ter bolso, se não vai, qual é a forma da lapela. A gente não vai ter esse tipo de preocupação quando a gente está desenvolvendo uma ilustração de moda. A ilustração de moda carrega muito mais do que necessariamente a argumentação projetual em cima, né, do desenho. Aqui é um outro exemplo, né? Aqui foi um desenho, uma ilustração feita basicamente à mão, aqui com algumas sobreposições digitais. E aqui a gente já vê uma pintura digital, né? Toda feita aqui. As proporções são alteradas, a gente vê que tem um outro sentido de representação de uma mensagem, né? De uma linguagem visual no entorno
desse desenho que foi desenvolvido, ele está muito mais destacado do que a viabilidade técnica dessa peça. A gente não consegue definir qual é o material, qual a forma de acabamento, se isso é bordado, se isso é uma estampa, né? A gente não tem informações suficientes para desenvolver esse entendimento. A gente entende o todo, as formas, as cores, né? A própria posição, as proporções que são colocadas ali, é isso que fica em primeiro plano. E aí, existe, então, depois dessa parte toda de explicação, né, do projeto, tudo existe esse outro contexto que é o de explicação, né, de explicação projetual realmente do desenho. Então, tem os diagramas, as vistas explodidas, os fluxogramas de uso, que tem essa função de apresentar, simular, explicar, argumentar, transmitir a mensagem e vender também, mas muito mais com informações técnicas, né? Ela traz um caráter técnico maior do que as abordadas anteriormente. Então, aqui nesse exemplo que é trazido, né? Então, é um projeto de uma lancha, né? De um barco aqui, e ele tem uma explicação do interior, então é feita uma vista total aqui dele, externa, com a explicação depois do que está no interior dele. A gente vê que é aplicada essa transparência, né, esse esquema realmente de que o desenho permite, né, ele traz essa facilidade para da gente dar transparência ao que a gente não quer representar e deixar a cor, o acabamento somente naquela outra parte que nos interessa. Aqui já é uma representação em vista explodida, né? A vista explodida é essa separação das peças na sequência de montagem. Então é como se esse produto estivesse flutuante ali e a gente estivesse explicando realmente qual é a sequência de fechamento dessa peça. Aqui é um exemplo, né, parece ser uma caneta. E aí aqui um exemplo de um calçado, que a gente vê a perspectiva dele aqui, a vista geral, né, que explica proporção, a forma que ele fica encaixado no pé, por exemplo. E aqui existe uma abordagem da sequência de montagem dessas peças, né? Então, para quem está argumentando a viabilidade técnica e a montagem, a aplicação de materiais dentro do produto, esse é um recurso interessante porque ele mostra essa sequência realmente de montagem, né? Qual que é o tipo de material que vai ser aplicado naquela peça, como que uma peça encaixa na outra, né? Então, essa questão da vista explodida tem essa função de argumentação com mais profundidade, vamos dizer assim. Aqui tem uma separação de diagramas, então o primeiro que eu coloco aqui são os diagramas estruturais, que a gente vê que existe aqui embaixo, né, existe uma vista do produto todo finalizado, né, então o produto montado em acabamento final do que a gente vê. Essa outra vista, que é a segunda, intermediária, a gente já vê uma explicação do que seria o suporte dentro desse produto. Então, não necessariamente é o que o usuário teria contato, né? Ele não veria essa viabilização técnica interna do produto, mas por meio de um desenho que tem essa função de diagrama ali, né? Diagrama estrutural, a gente deixa o contorno todo dele em transparência e dá a finalização apenas na parte de estrutura, né? Isso é uma alternativa para essa argumentação projetual. Um outro sentido aqui de diagrama estrutural também, que daí já vem com um acabamento digital, essa aplicação de fantasmas aqui, né? Então aqui na parte de baixo a gente vê o produto finalizado, completo também, e na parte de cima a gente vê que é como se esse case externo, né? Essa casquinha externa ali, como se fosse dado uma transparência para ela e a gente conseguisse ver esse interior do produto. Então a gente consegue ver, por aproximação aqui, quais são todos os mecanismos internos que compõem esse produto, né? Então essa ferramenta do fantasma, ela é interessante para essa facilidade de localização onde as peças vão estar. Porque às vezes a gente faz uma representação toda separada e não mostra no interior do produto o que cada uma delas representa, às vezes o interlocutor vai ter dificuldade de interpretar, né? De entender o que exatamente a gente está querendo demonstrar. Os diagramas funcionais, então, eles já são aqueles que mostram o manuseio, né? Então, a sequência de uso, as etapas. Então, um exemplo aqui que é essa pasta, né? Que tá... Como é que as travas se comportam? Então, é aquele momento em que a gente usa os elementos de fluxo, que são aquelas setinhas que fazem representação de movimento. Ele entra nesse sentido com essa explicação da sequência de utilização,
o tipo de movimento que é feito para o funcionamento daquele produto, né? Então ele é colocado realmente em uma posição ali que facilite esse entendimento, né? Se é no calçado, se é no eletrodoméstico, se é no produto de maquiagem, no vestuário, o que quer que seja que vai ser representado ali, a gente fazer essa explicação realmente das funções, né? Que o produto desempenha durante a interface com o usuário, ou com quem vai montar, ou com quem vai descartar, ou quem vai embalar, né? Aqui, diagramas de utilização ou os ergonômicos são aqueles que já entram em contato com o usuário. Então, a gente já começa a ver proporções aqui, né? Então, isso é uma tipologia muito usada em produto, porque no produto de moda, ele geralmente é representado em interface com esse usuário, né? É mais comum essa representação da figura humana em projetos de moda do que nos de produto. Os de produto têm muito essa representação do produto isoladamente. E aí, quando a gente coloca, então, essa noção, por exemplo, das mãos em interface com o produto, se é um mobiliário, alguém sentado, manipulando, segurando, né? Então, mostrando realmente essa interação, ele dá pra gente essas noções de ergonomia, de usabilidade, né? Ele traz outras informações importantes também no entendimento do projeto que está sendo desenvolvido. Os diagramas de utilização ou ergonômicos aqui, outro exemplo, então seria essa prancha aqui que mostra uma sequência completa de uso, né, do produto. Então ele tem essa função realmente de explicar realmente o contexto todo do projeto. Ele não foca necessariamente apenas no produto, na visão da perspectiva dele ali, mas ele tem essa função realmente de dar mais informações. E os diagramas de fluxo, né, são muito específicos, não se aplica a todos os produtos, mas aqui é dado o exemplo de né, são 2 produtos principais aqui, a gente tem esse aqui e tem esse aqui de cima, em que a gente consegue ver o caminho que é desenvolvido por algo que passa pelo produto. Pode ser água, pode ser ar, né? Pode ser, por exemplo, um produto que tá um espremedor de frutas. Então, saber por onde o líquido sai, onde entra a fruta, onde o líquido sai, um diagrama de fluxo ajuda nesse entendimento. Um vaporizador. O produto, né, envolve a entrada de um líquido em algum lugar e ele sai vaporizado por outro. E aí, assim, um recurso interessante que é usado nessa imagem aqui de baixo na direita é essa mudança da cor da seta, por exemplo. Então ela sai azul aqui num ponto, né? Ela entra azul aqui e ela sai vermelha lá na ponta. Então eu entendo que é algo que entra frio e que sai quente em um outro momento lá dentro do produto. Né? Então, se é um aquecedor, se é um aspirador de pó, esse tipo de explicação do funcionamento auxilia, né? Para quem está sendo apresentado o projeto. E o desenho de caráter técnico, então, é esse último, realmente de produção, que é essa função realmente de detalhar, encaminhar para a produção. É o desenho técnico, aí aqui tem alguns exemplos, né, retirados do livro do Alan Pipes, que é o Desenho para Designers, que mostra realmente essa relação técnica do desenho, né? Então aqui a gente entra com as medidas, com as proporções de tolerância, com as relações de tolerância geométrica, né? Os acabamentos finais, o tipo de elemento de junção, então se é solda, se é por parafuso, isso tudo é informação que vai ser destacada nesse desenho de caráter técnico, né, que é o desenho de detalhamento técnico do projeto. Aí aqui é um outro, até que ele tem uma visão que aplica a perspectiva com os pontos de fuga, né, se a gente for olhar nesse desenho aqui, ele tem um direcionamento de ponto de fuga aqui, mas ele tem esse caráter técnico de explicação dos mecanismos, de junção, de fechamento, de vice explodida. Tem uma intenção maior aqui de explicação do funcionamento técnico do produto. E aí aqui, né, eu separei 2 exemplos da importância dessa aplicação do desenho dentro da profissão do design. Então, um deles é o Raymond Loewy. Então, ele foi um dos mais importantes designers, né, do século XX. Ele criou não que ele criou sozinho, né, ele foi um dos principais no desenvolvimento dessa linguagem do desenho como argumento de projeto,
né? Ele usou a ferramenta de ilustração do desenho como uma forma de argumentar o projeto. Então, assim, entendendo que quando a gente apresenta o projeto para um cliente ou para uma pessoa que é de fora da área, dá essa noção tridimensional, finalizada, né, em perspectiva, com aquela aplicação de uma posição real e impactante, fazia diferença na venda e no convencimento daquele projeto. E foi com base nisso, né, que esse sucesso todo do Raymond Loewy se desenvolveu. Ele, a equipe dele, né, entendendo essa importância da aplicação da ilustração e da representação dos projetos por meio do desenho, melhorou essa relação da argumentação, né? Então, a partir desse momento, ele e outros designers, né, a partir dessa aplicação deles, começou-se a usar a nomenclatura de rendering como uma linguagem de desenho para design, né? Então ele teve esse papel realmente na construção dessa linguagem visual que a gente usa hoje. Então, né, a partir do momento em que começou a ser desenvolvido, por exemplo, as canetas marker, a partir da década de 50, as ferramentas de aerógrafo, né, de outros tipos de acabamento que foram sendo adicionados a esse desenho, a gente foi tornando eles mais acessíveis, né? Então eles foram mais difundidos a partir desse momento. E aí aqui tem alguns exemplos, né, dos desenhos dele, então a gente vê que existe uma grande distorção e uma dramatização da perspectiva, vamos dizer assim, então ele escolhe aquele ângulo ali que pega de baixo, então a gente olhando o produto de cima a gente vê uma imponência, essa noção da distorção em relação ao final lá, então o ponto de fuga, com um grande afunilamento, ele dá essa noção da velocidade, né, então quando ele está trabalhando aqui para o setor automotivo, e ele quer passar essa noção de potência, de imponência, de velocidade, a escolha desse ângulo de baixo para cima, onde eu vejo o produto como se ele estivesse acima de mim, então ele se torna mais importante, mais relevante, né, mais poderoso. E essa distorção direcionada para o ponto de fuga, então com grande afunilamento, me dá essa noção da velocidade. Então é como se ele tivesse vindo muito rapidamente na direção do observador. Mesma estratégia aqui da locomotiva, que é um dos principais casos, né, que é citado em relação ao Raymond Loewy, que é nesse sentido. Então, esse afunilamento lá para o ponto de fuga, com uma grande distorção da perspectiva, mostrando essa sensação de velocidade, né? E aí aqui eu trago alguns exemplos né, eu vou fazer um apanhado rápido e simples aqui da história, do desenvolvimento da moda aqui, a conexão da moda e a história, para mostrar como que isso impactou no desenvolvimento dos desenhos em moda, né? Então aqui a gente fala dos anos, né, 1900, que é uma certa influência do Art Nouveau nos desenhos. Ele tinha essa aplicação da silhueta ampulheta, né? Então ela tinha essa cintura fina e os seios eram bem destacados, então a gente vê essa noção da proporção do que era aplicado dentro de desenho, seguia muito o que era padrão de silhueta, né, e de comportamento da época. Antes disso, né, se a gente for pegar antes disso, os desenhos já eram utilizados como uma representação, né, nos meios de veiculação, de revista e jornal, como o look do dia, e eles acabam se tornando grandes marcadores culturais nessa construção de um ideal de comportamento, né, de como a mulher deve se portar e como ela deve se vestir, o que é tendência naquele momento, então ele tem esse papel, né. E aí aqui nos anos 1900, então ele tem essa noção, né, a inserção do corset com a bainha incentivou essa silhueta mais alongada, que é observada em alguns desenhos. Quando a gente vai para os anos, né, de 1910, ali a gente vê que os desenhos são influenciados pelo os processos de impressão. Então a gente vê cores mais vibrantes sendo inseridas dentro do desenho. E eles passam até essa abordagem mais pictórica, né, com as cores dando mais forma né, ao desenho do que necessariamente as linhas. Quando a gente caminha aqui para os anos 20, a gente tem esse sentido, né, das mulheres, as melindrosas ali, que são as que lutavam pelos seus direitos, elas iam contra o que era convenção social na época, então existia um padrão de comportamento mais expansivo e com menos preocupação aquele padrão ideal da cintura fina, então a própria cintura das roupas foi trazida, né, para
pro quadril. Então, o que era tido como ideal de beleza na época era uma silhueta que não demarcava os seios, então ela era mais quadrada, assim, até o quadril. Então os desenhos também refletiam exatamente esse tipo de comportamento. Então eles eram com linhas mais angulares, o que era usado de material era aquarela, guache, e aí aqui voltava até acréscimo dessa linha fina de contorno ao redor. Então com lápis, né, ou com tinta ali no entorno dos desenhos. E a gente vê um direcionamento naquilo que eu estava falando lá no começo, dessa conexão da arte com a arquitetura e com as atividades projetuais de uma forma geral. A gente vê que aqui os desenhos eram muito alinhados com o movimento do Art Deco, né? Enquanto lá na década anterior a gente tinha maior conexão com o Art Nouveau, aqui a gente já vê um direcionamento para o Art Deco. Nos anos de 1930, né, por causa como reflexo da crise de 1929, a gente vê uma sobriedade maior tomando conta do comportamento da época, né, de mulheres e homens daquela época. E aí a gente vê que, né, além disso, a própria silhueta, a valorização da silhueta da mulher se alterou e resgatou um pouquinho lá do que era tido anteriormente lá, né, em uma certa nostalgia, vamos dizer assim, que começou-se a ter uma valorização maior dos seios em formato natural, né? Então sem tanta distorção, mas existia essa valorização da silhueta e das curvas femininas. Então isso a gente começa a ver um reflexo disso nos desenhos realmente que são desenvolvidos. Então eles ganham uma aparência mais realista, existe uma ênfase grande no detalhamento das costas, e isso durante essa década as roupas que eram desenvolvidas, elas tinham muitos detalhes nas costas, né? Então, os decotes eram deixados para trás, então tinha realmente esse direcionamento. E o desenho aqui, ele passa a ter uma influência do surrealismo, né? Então, com Salvador Dalí, né, e outros grandes representantes da época, ele tinha mais esse direcionamento para o desenvolvimento do desenho nesse sentido. Na década de 40, né, a gente vê que depois da austeridade ali do início da década, por causa da Segunda Guerra Mundial, né, tinha esse sentido de racionamento dos materiais. Então, houve uma modificação do tipo de tecido que era aplicado às peças, né, eram tecidos mais simples, com menos volume, né, de tecido e de material aplicado a cada uma das peças, né, justamente por causa dessa escassez. E isso foi generalizado, então houve essa redução realmente dos próprios volumes das peças. E aí, caminhando para o final da década, o Dior ele desenvolveu esse new look, que inclusive caminhou para... Isso foi em 1947, isso caminhou para a década de 50. E aí retornou aquela cintura marcada, com a silhueta mais ampulheta, né? Então os ombros passaram a ser mais destacados e a cintura fina ali com aquela saia mais rodada, e era um padrão de nova feminilidade, né? Então é como se fosse o fim ali, a ruptura com aquela austeridade do início da década. E aí os desenhos se tornaram então mais românticos, só que com linhas mais ousadas e mais expressivas, né? Então a gente vê um exemplo aqui realmente de desenvolvimento, né, de desenho daquela época. Então a gente vê que existe essa atitude feminina, né? Então ela tem essa imponência, ela não é quebradiça nem nada, mas ela tem esse sentido do romantismo trazido ali pela própria silhueta. Lá nos anos 50, foi mantido, né, então esse new look ele foi mantido por um tempo, e depois dessa emancipação que aconteceu ali das mulheres durante a Segunda Guerra, né, onde elas tiveram que trabalhar e se inserir no mercado de trabalho, houve uma pressão social na época para que elas retornassem à função de mulher, dona do lar. Então essa cintura marcada e esse romantismo, né, essa feminilidade ideal foi tida até como uma convenção social, assim, para, né, retornar a mulher aquela pessoa que é a sustentação do lar. Então os eletrodomésticos teriam aquela função, então vem aquelas propagandas da mulher que agora ela teria tempo, porque os eletrodomésticos trabalham em função dela, mas ela continuou como a rainha do lar, que está sempre impecável, com aquela cintura marcada. E aí a gente vê que os desenhos acompanham justamente esse comportamento almejado,
na época, né? Então eles são, as pinceladas ficam aparentes assim, mas eles são utilizados aquarela, guache, as cores são vibrantes, né? Então isso é geral na época, quando a gente olha as propagandas também da época, essa aplicação vibrante de cores, né? Então é como se essa mulher fosse muito feliz, muito feminina e cumprindo o seu papel ali. Então foi uma busca de suprimir essa libertação feminina que aconteceu, né, em momentos anteriores. Aqui na década de 60, então, a gente já vê que houve um caminhar para essa expressão da cultura pop orientada para jovens, né? Então a gente vê que, do ponto de vista do comportamento ali, né, da própria expressão que é trazida para dentro desses desenhos, as posturas recatadas deram lugar a essas poses mais espirituosas, de mulheres mais livres e mais menos preocupadas com a manutenção desse padrão, né, que a sociedade impunha, né, naquele momento. Então existe um novo tipo de liberdade feminina nesse momento, né? Então, dentro dos desenhos a gente vê que né, um exemplo aqui então de uma posição ali mais menos preocupada com o feminino, o romantismo e tal, ela já está muito mais livre, né? Vamos dizer assim, existe esse direcionamento. E a expressão nos desenhos, ela é mais linear, mais geométrica, ela tem essa representação de ângulos, né? Mais não tem uma preocupação tão grande com as curvas femininas, ele é mais geometrizado, né? Existe outro tipo de expressão ali. E as canetas hidrocor entram como um suporte a essa representação. Então elas têm esse espírito mais espontâneo e mais energético. Então é mais fácil, mais rápido, porque a caneta, nessa caneta de ponta de feltro, ela seca mais rápido, ela tem uma agilidade maior no desenvolvimento que traz essa expressividade maior. Aí aqui na década de 70, então, o que aconteceu nesse contexto de representação em moda é que a fotografia começou a ser cada vez mais utilizada nos editoriais, nas divulgações, e o desenho começou a caminhar em outro sentido, já em ser mais uma expressão decorativa, né? Aquele sentido da ilustração de moda que eu falei mais cedo. Então, tem essa aplicação realmente já de uma demonstração da atitude, né? Então a gente vê nas próprias proporções das figuras humanas que são representadas, elas são um pouco mais distantes da realidade. São os braços mais longos, as pernas mais longas, né? A proporção de pescoço, de cabeça ali, ela é alterada. As poses são mais sinuosas, né? Então elas não têm tanto essa preocupação na manutenção de um padrão estético, né? Ou feminino, enfim. Nesse momento, então, né, como momento da época ali, da década, existe essa liberdade criativa e sexual, a busca de roupa sem gênero, então, assim, não tem tanto essa preocupação, né, a gente olha no exemplo aqui que foi colocado pelo autor, da representação do corpo feminino, ele é um corpo mais reto, mais andrógeno, né, o andrógeno também é tido como uma forma de expressão corporal ali que é muito aceita na época, né? Então, dentro dos estilos que surgiram nessa época, o estilo hippie, o estilo punk, então tem esse direcionamento realmente para uma busca desse agênero, né? Então, isso se reflete também na forma dos desenhos. As canetas hidrocor continuam sendo usadas, né? Então, dentro dessa função realmente de ilustração, com uma gama de cores cada vez maior e, né, existe essa mudança, assim, um pouquinho dessa função de aplicação do desenho nesse contexto. E aí aqui nos anos, né, 1980 e 1990, a gente vê esse interesse renovado pela ilustração, apesar de existir a fotografia ela ser altamente difundida e altamente utilizada, esse aspecto de expressividade que o desenho permite, né, de representar, ele vai sendo mais valorizado, né? Então, assim, transmitir uma mensagem, uma linguagem por meio do desenho, ele é mais facilitado porque a gente altera facilmente proporções e perspectivas, né? A gente consegue trabalhar com escala, com hierarquia de informação, colocando a cor em uma parte, tirando em outra. Claro que isso é possível na fotografia também, mas assim, o desenho ele dá mais essa liberdade formal e de expressão, né? E aí, junto com isso, no final da década de 80, ali no início de 90, as ilustrações por software vão sendo mescladas, né, com essas representações manuais.
Então, os ilustradores começam a revisitar também técnicas como a guache, aquarela, lápis de cor, carvão, giz de cera, né? Outras possibilidades aí que eram muito difundidas antes, então elas começam a ser revisitadas na ilustração de moda. E essa conjugação, então, dessas técnicas e com as técnicas de ilustração por software, vão mudando um pouco essa visão estética que a gente vai tendo do desenho na moda. Né? Então aqui foram alguns exemplos de como que o desenho ele tem uma grande influência na atividade projetual, né? Ele é uma ferramenta importante nessa construção do projeto que a gente está desenvolvendo. E apesar de não ser obrigatório que nós, designers, dominemos, né, 100% a ferramenta de representação por meio do desenho, ele é um grande apoio, ele é uma ajuda, né, muito grande nessa tradução do argumento projetual realmente, né, em forma de mensagem para demonstração e para, né, para interação com outras pessoas dentro de equipe ou com os contratantes. Então, é isso e até o próximo conteúdo, então.